Glória a Deus, louvado seja Deus. Mais um quadro Aprendendo com a Bíblia. Louvado seja Deus. Está aqui comigo hoje mamãe, seu Evandro, Malena e minha irmã Neuza. Vocês querem cumprimentar aí, ó, os irmãos do canal. Glória do Senhor Jesus a todos os irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Paz, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos do canal YouTube, hoje a gente vai falar um pouco aqui em Marcos capítulo 6, versículo 39 e 44, tá bom? Se você quiser ler aí depois, o YouTube é bom que você pode apertar o stop, voltar e pegar de novo o capítulo aí, o versículo a qual a gente está meditando, tá bom? É Marcos capítulo 6, do 39 ao 44. Eu vou pedir para você compartilhar, tá bom? O nosso link do nosso canal. Já chegamos aí a 753 pessoas, estamos quase chegando aí a 1000. Tá bom? Mais um pouco aí, se vocês ajudarem nós a compartilhar, vocês que estão gostando do quadro aí, que está entrando no canal lá, que eu acompanho também lá os espectadores, né, que estão assistindo pela TV, você que assiste pela TV aí, Deus abençoe grandiosamente. Compartilhe o link do nosso canal, tá bom? Deus abençoe mesmo. Bom, hoje o tema aqui é Deus abençoa onde há ordem. Deus abençoa onde há ordem. Está dentro dessa palavra aqui, do nosso Senhor Jesus Cristo, a multiplicação dos pães, em Marcos capítulo 6, versículo 39 ao 44, né? Deus, ele sempre pede para nós, Deus é organizado, para começar, Deus ele é organizado em tudo, né? Tem gente que fala, mas eu vou fazer assim, 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 se tiver desorganizado não vai bem. Tem que estar tudo organizado para o nosso Deus. Organizado é organização, cada coisa no seu lugarzinho, arrumadinho. Uma casa bagunçada não vai bem, uma casa toda fora do lugar, as coisas não vai bem, roupa de qualquer jeito não vai bem. Já começa por aí, né? A organizar as coisas. Onde há ordem e organização, tudo arrumadinho, né? Tem bênção chegando aí para você, né? E eu creio que essa palavra vai falar com você. A multiplicação dos pães. E nessa mensagem, nessa poderosa mensagem do quadro aqui, Aprendendo com a Bíblia, eu quero trazer aqui para você uma revelação profunda sobre o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes aqui dessa história. Pastor, mas eu estou cansado de ouvir, já ouvi essa história e tal, mas aqui nós vamos aprender. O quadro aqui chama Aprendendo com a Bíblia, né? Porque tem muita gente que sabe, conhece, mas não põe em prática. Jesus diz que a gente tem que pôr em prática, né? Então aqui hoje nós vamos ver a revelação profunda sobre o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele não apenas aqui alimentou a multidão, mas ele ensinou também o princípio espiritual e essencial, né? Ali, antes de acontecer o milagre. Por quê? Porque antes de acontecer o milagre, vem essa que eu acabei de falar do tempo para você. Antes de acontecer o milagre, vem a organização e a obediência e também a fé no nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu quero ler alguns versículos aqui dessa palavra, e nós já vamos, louvado seja Deus, falar a respeito dele. Marcos 6, 39 e 44, está escrito assim aqui na nossa Bíblia. Então ordenou que fizessem todos reclinar-se em grupos sobre a relva verde, e reclinaram-se em grupos de 100 e de 50, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantando os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Meu Deus do céu, hein? A gente vê que nosso Deus é poderoso. Você vê o tantinho de pão e peixe para 5.000 homens? Misericórdia, só Jesus mesmo. Glória a Deus, né? Glória a Deus e glória a Deus. Então hoje aqui, no quadro Aprendendo com a Bíblia, o Espírito Santo quer nos ensinar algo poderoso através de um dos milagres mais conhecidos da palavra de Deus, né? Que foi o que eu acabei de falar. Talvez a pessoa fale, já conheço essa palavra, já ouvi, né? A multiplicação dos pães e dos peixes. Mas há um detalhe aqui que muitos pulam, né? Muitas pessoas pulam antes do milagre, né? Ele já quer pular para frente. E antes do milagre, Jesus ele organizou o povo,
Não é o que nós acabamos de ver aqui? 100, de 50, deixou tudo ali organizadinho para facilitar o trabalho do milagre. Não do milagre, mas o trabalho de distribuição das bênçãos. Então a Bíblia diz aqui para nós que o Senhor Jesus mandou que todos assentassem ali, né, de 50, de 100. E eles sentaram ali sobre a relva. E antes de multiplicar o pão ali, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, ele colocou tudo em ordem. É o que nós observamos aqui, né? É fácil de entender, não está difícil. A gente viu que Jesus, ele, primeiro ano dele multiplicar tudo, ele falou, ó, coloca de 50, organizou tudo, deixou tudo arrumadinho. Antes de liberar o milagre, né? Antes de liberar o milagre, ele ensinou organização. É o que nós estamos vendo aqui no nosso título do quadro Aprendendo com a Bíblia. Antes de fazer o impossível, Jesus ele mostrou que Deus ele trabalha em meio à obediência e também na disciplina. O cenário aqui que a gente vê do milagre aqui é uma necessidade real, né, do povo ali. O povo estava cansado, né, que ficaram o dia inteiro ali ouvindo. O povo estava faminto e eles estavam num lugar deserto. Não tinha mercado como nos dias de hoje, mercado por perto, açougue, não tinha nada disso, né? Não tinha essas coisas perto, é um lugar deserto. E Jesus, com compaixão, o Senhor Jesus olha para aquela multidão, né, tudo sentado ali, e Jesus ele diz assim, eles são como ovelhas sem pastor. E o que Jesus faz então? Ele ensina a primeira coisa, depois ele de ensinar, ele vem e faz a alimentação para aquele povo. Então nós percebemos aqui que o milagre, ele não começa com o pão, ele começa com o quê? Com a palavra, né? Jesus não deu o pão primeiro, para eles ali a multiplicação do pão e o peixe. Primeiro foi a palavra, organização, né? E hoje, muitos hoje, né, nos dias de hoje, querem o pão sem palavra, né? Querem pão sem palavra. Querem, outras palavras, vamos dizer assim, muitos hoje eles querem um milagre, mas eles não querem compromisso. Não quer um compromisso de se organizar, de se acertar, de se converter mesmo, de todo o coração, de ter um arrependimento sincero. Eles querem um poder de Deus, a presença de Deus, poder, autoridade no nome de Jesus, mas também sem obediência. Sem obediência. Mas Jesus aqui, o nosso Salvador, ele mostra que o caminho certo, né, o caminho certo, ele está mostrando aqui, quem ouve a palavra, verá depois o quê? A multiplicação. É isso que Jesus está mostrando. Se você ouve a palavra, se você pratica a palavra, pode ter certeza, a bênção vai chegar. Por quê? Porque o princípio da organização que a gente viu aqui foi os grupos de 50 em 50, né? Imagina comigo uma coisa, 5.000 homens. Pensa aí comigo, imagina 5.000 pessoas, né? Fora 5.000 homens ali, que a Bíblia fala de homens, fora mulheres, fora criança, né? Todos os homens ali assentado em grupos bem organizadinhos, né? Já pensou? E era difícil, porque não tem caixa de som para estar gritando, 50 para cá, 50 para lá. Hoje temos a caixa de som, né? 5.000 pessoas como que uma pessoa, que só o poder de Deus mesmo, né? Só o poder de Deus para organizar aquele povo daquele jeito. Então, ali a gente viu que não era bagunça, né? Não tinha correria, não saíram correndo, pisando em cima do outro, né? Não era quem pegar primeiro come mais do que o outro, ou come quem pegar primeiro, quem não pegar não come. Todos comeram, a Bíblia diz. E não teve corre-corre, não teve nenhuma morte de pisadura ali, pisoteado, né? Que foram pisoteados, foram todos educadinhos ali. Olha só que cena, todos educadinhos. Não estou falando de 5 pessoas, estou falando de 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora criança. Fora criança, não teve correria, né? Foi tudo direitinho. Jesus mandou eles sentarem. Ele pediu calma para o povo. Jesus pediu calma, né? Pediu ordem. Se organizem. Sabe o que o Espírito Santo me diz aqui nessa palavra? Tá um fundinho hoje aqui tocando aqui, né? Gostoso. Sabe o que o Espírito Santo me diz aqui nessa palavra? Que antes de Deus colocar algo grande nas tuas mãos, toma posse, hein? Antes de Deus colocar algo grande nas tuas mãos, o nosso Deus ele vai colocar ordem na tua casa, na tua família, na tua vida. Talvez você esteja pedindo um milagre financeiro, mas Deus está dizendo assim, coloca em ordem as suas finanças, né? Coloque primeiro em ordem as suas finanças. Talvez você está querendo um novo ministério, né? E Deus está dizendo, coloca em ordem
coloquem em ordem, né, no que eu já te dei. Você já tem tanta coisa, e coloque em ordem primeiro, no que eu já te dei. Talvez você queira ir uma nova fase, e o Senhor está dizendo assim, arruma primeiro o teu coração. Porque muitas das vezes, meu irmão, a gente já tem quase que tudo, mas está tudo desorganizado. Você já viu se você não fizer uma contagem, vamos supor, das coisas que faltam para você ir no mercado fazer compra, principalmente as mulheres, né, que faz mais compra que homem e mulher, né? Se você não fazer a contagem do que tem dentro de casa, para você ir lá no mercado fazer compra, você vai trazer coisas que já tem na sua casa e vai perder, né? Então você faz a organização ali, quando você vai sair para o mercado, é assim, não é? Faz a organização, tudo direitinho, tá faltando isso aqui já tem. Agora, se você não organizar, como que você vai saber o que falta e o que não falta? Se você não organiza, né? Assim também é o que Deus pede para nós aqui. Por quê? Porque Deus não multiplica o que está em desordem. Se está em desordem, Deus não vai multiplicar. Você já tem, você não sabe onde está, né? Está aí perdidinho, está dentro de você, já tem a benção. Ele abençoa aquilo que está alinhado com a vontade dele, do Pai. Então aqui a gente vê que Jesus, ele toma um pouco de pão ali e transforma em muito. Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos. É pouco ou não é? É pouco demais, né? 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Para 5.000 pessoas, 5.000 homens. 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Mas nas mãos do nosso Salvador, eita Deus poderoso, na mão dele, meu irmão, o pouco se torna suficiente. Às vezes você está aí falando assim, não tenho nada. Tudo que eu pego, só não dá para fazer nada, não tenho nada. Ei, deixa eu falar para você, nas mãos de Jesus isso daí se torna o suficiente. Vamos organizar que vai vir coisas grandes para a sua vida. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele ergueu os olhos para o céu, com esses 5 pães e 2 peixinhos, ele ergue os olhos para o céu, ele deu graça. É isso que a gente tem que fazer. Pega um pouco que você tem, olha para o céu, dá graças por isso que Deus já te deu, né? E usa aquilo que você já tem, que ele vai multiplicar, né? Jesus, ele deu graça e partiu o pão, e Deus não precisa de muito para fazer o milagre na sua vida. Deus, só da sua gratidão, só de você reconhecer e pôr em ordem o que você já tem. Ele precisa apenas que o pouco esteja na mão certa. Está na mão certa? Está nas suas mãos? Você está certo com Deus? Você está na obediência? Você está na ordem, que é aqui a disciplina? Talvez você olhe para a tua vida e diga assim, pastor, eu só tenho um restinho aqui de força. Tem gente que está desse jeito aqui, está ouvindo a voz do pastor Tarcísio. Talvez o pastor só tem um restinho de força aqui. Estou igual aquela mulher do azeite, só tem um bocadinho ali. Vai comer eu, meu filho, e vou morrer. Né? Pastor, eu só tenho um emprego simples, ganho pouco, só tenho um emprego aqui que é pouca coisa. Pastor, eu só tenho aqui uma fé pequena, não tenho muita fé. Mas Jesus está falando assim, coloca o teu pouco nas minhas mãos. Olha o que Jesus vai dizer para você. Coloca o teu pouco que você tem nas minhas mãos e eu farei multiplicar. Você acredita que Jesus ainda multiplica, que Jesus faz milagre, que Jesus transforma? Porque quando a nossa limitação, né, que nós somos limitados, quando a nossa limitação encontra o poder de Deus, o impossível acontece. Eita glória! Se você é ilimitado, como que Deus vai te produzir? Você já é limitado. Então, quando Deus encontra alguém que é limitado, que não tem, que é pouco, mas colocou na mão do Senhor, ele entra com a providência. Tem providência de Deus chegando para a sua vida nessa palavra. Tem providência de Deus chegando para a tua história. O poder da gratidão, né? Sabia que a gratidão tem poder? Né? O poder da gratidão que a gente viu aqui nas mãos do Senhor Jesus, hein? Não foi outra pessoa, não. Só o próprio dono. O dono, ele teve gratidão. Antes dele fazer a multiplicação, aqui a gente viu que Jesus, ele agradeceu. Ele agradeceu antes do milagre acontecer. Olha que lição preciosa. Ele não pegou o pouco e ficou xingando. Pai, só tem esse pouco aqui para dar para o povo. Só tem esse pouco aqui. Será que o senhor não tem mais para me dar? Não. Não, ele não fez isso não. O pouco que ele tinha, ele ergueu os olhos aos céus e deu graça. Ele agradeceu com 5 pãezinhos que ele tinha. Que lição preciosa, né? Ele não esperou o pão multiplicar para dizer assim, obrigado, Deus. Tem gente que espera o milagre acontecer.
Tem gente que espera a multiplicação chegar, a bênção chegar, para ele dar graça. É na hora que você tem o pouco, que nem Jesus pegou aqui o pouco, ele deu graça, ele mostrou gratidão a Deus, né? Ele não esperou a multiplicação, ele não esperou alimentar os 5.000, para ele falar assim, obrigado, Pai. Ele agradeceu enquanto ainda tinha apenas 5 pães na mão. Era isso que Jesus fez. Tem gente que só agradece depois da vitória. Para com isso. Depois da cura, depois que Deus faz o milagre, ele agradece. Depois da resposta, ele agradece. Mas quem conhece o caráter de Deus, e sabe da fidelidade, do poder desse Deus, da presença gloriosa desse Deus, gratidão a esse Deus, agradece antes, porque confia no poder dele, confia na presença dele, na misericórdia dele. Então devemos começar a agradecer pelo que ainda não veio, pelo que ainda você não tem, da graça. Porque a gratidão é a chave que abre o céu. E abriu mesmo, hein? Jesus olhou ali, agradeceu, o céu abriu. O milagre é completo na sua vida quando você faz isso. Sobra pão, sobra fé, sabia? Porque vai chegar providência para você. Depois que todos comeram ali os pães e se fartaram, os discípulos ali recolheram 12 cestos cheios de pedaços. Por quê? Porque sobrou. Ainda sobrou. Tentou 5.000, ainda sobrou ali. Se fartaram e ainda recolheram de sobra ali 12 cestos cheios de pedaços de pão. O milagre do nosso Salvador Jesus Cristo, né? O milagre de Jesus nunca termina no limite. Você lembra do azeite da botija? Só terminou porque ela acabou as vasilhas. Não tinha mais vasilha. Aí cessou. Mas foi o tanto que ela precisava para operar o milagre na vida. Então Jesus, ele sempre vai além. Ele não dá o suficiente para nós. Ele dá muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele dá em abundância. Eu não estou aqui trazendo assim para você uma palavra de carinho, de conforto. Não. Estou trazendo uma palavra para você de gratidão, para você pôr em ordem a sua casa, porque Deus está aqui. Ele está aí na sua vida. É o mesmo ontem, hoje, eternamente na nossa vida. Né? Isso eu estou aqui para dizer que o que Deus vai fazer na tua vida não vai ser pela metade. O que Deus vai fazer na sua vida vai sobrar bênção, vai sobrar vitória, vai sobrar testemunho. Mas para isso é necessário a gente pôr em ordem a nossa vida. Pôr em ordem a vida no altar, pôr em ordem a sua vida com as coisas da terra, né? Porque a gente precisa fazer isso. Hoje o nosso Deus, aqui nessa mensagem, nos ensina que a multiplicação, ela só vem depois da organização. Seja organizado com as coisas, né? Temos que ser organizado. Ele quer colocar a tua vida em ordem. Jesus quer colocar a tua casa em ordem, o teu coração em ordem. Porque quando há ordem, aí sim tem uma direção. E quando tem direção, aí sim tem multiplicação na sua vida. Talvez a tua vida parece um deserto, né? Tem gente que tá assim, minha vida está um deserto, né? Parece um deserto. Mas foi exatamente num deserto que o pão aqui multiplicou. Foi ou não foi? Pode olhar que foi no deserto. Ele não estava no meio da cidade, estava no deserto. Talvez você está aí, minha vida está no deserto. É no deserto que Deus faz o milagre, é no deserto que Deus opera. O milagre não precisa de um cenário favorável, não precisa de um lugar, não. Precisa apenas da sua fé, da sua obediência, de sua organização com Jesus. Alinhar com Jesus. Está alinhado. Antes de pedir para Deus, olha que eu vou falar para você do Espírito Santo, hein? Que pedir é fácil, a gente pede, né? Tem gente que pede e não recebe, está na Bíblia. Antes de pedir, né? Antes de você pedir qualquer coisa para Deus, se organize. Vê se está alinhado com Deus. Vê o que está faltando para você chegar até Deus. Antes de reclamar com o pouco que você tem, ou com o que está acontecendo na sua vida, não sei. Antes de você reclamar, agradeça. Agradeça a Deus pelo dom da vida. Agradeça a Deus pelo Espírito Santo estar com você. Agradeça a Deus pelo sacrifício pago na cruz do Calvário. Agradeça a Deus por você ser um vaso que Deus criou, que Deus fez. Agradeça a Deus por você fazer parte dos projetos
e dos planos de Deus para uma eternidade. Não é só para essa vida, né? Antes de você duvidar, agradeça a Deus. Tem gente que ainda duvida, né? O pastor está pregando aqui, duvida que Deus pode operar. E deixa eu falar para você que Deus já operou tanto na minha vida, tenho tanto testemunho para falar do que Deus já fez na minha vida. Não sou milionário, mas o que Deus me deu é o suficiente para me viver bem, para me abençoar minha casa, minha família, meus filhos, e eles têm os mesmos segmentos meu. Eu sou um exemplo, vou dizer para vocês, eu sou um exemplo, a minha casa é um exemplo. Eu vim para, vou só te contar um pedacinho, eu saí do Brasil, vim para um país onde eu não sei a língua, onde eu não tinha documentação, onde era impossível abrir conta em banco, onde era impossível arrumar emprego, e eu fui o primeiro, quando a gente pisou nessa terra aqui, com 7 dias que eu estava aqui, Deus abriu a porta de emprego no lugar certo, Deus abriu conta do banco, Deus fez tudo para mim. Ele supriu, eu fui o primeiro. Depois aí os meus filhos, depois a minha esposa, foi tudo no mesmo segmento, recebendo as bênçãos. E com um ano nós fomos abençoados aqui onde eu estou. Um ano. Bênção que as pessoas viram e testemunharam que Deus é na nossa casa, na nossa família. Aqui, em outro lugar, em outro país. Realmente Deus é na família de vocês, porque nem quem está aqui adquire ou consegue o que vocês já têm em um ano. Então, isso é por causa de organização, é clamor. Não estou aqui me engrandecendo, não. Sou falho, sou pecador, né? Erro. Às vezes tem coisas que estão bagunçadas, mas estamos lutando para se consertar, para estar certinho na presença de Deus. Então, antes de você pedir, organize, né? Lembre-se, Deus não opera na confusão. Deus, ele opera na direção. Amém? Vamos orar aqui para nós entregar essa mensagem. E eu tenho fé. Tem bênção de Deus chegando para a sua vida. Toma posse em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, Deus de poder, ó Deus de glória. Meu Deus, nós te agradecemos por esta mensagem, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo. Pai, nós te louvamos, te exaltamos nesta hora, meu Deus, porque a tua palavra, meu Deus, nos ensinou, meu Deus, mais uma vez, que o Senhor é Deus de ordem, ó Pai. O Senhor é um Deus de sabedoria. O Senhor é um Deus de milagres. E hoje, meu Deus, aprendemos, meu Pai, que antes da multiplicação vem a organização, antes da bênção vem a obediência, antes da abundância vem o reconhecimento, meu Deus, de quem tu és, ó Deus Altíssimo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, meu Pai, te pedir agora, meu Deus, coloca, meu Pai, ordem na nossa casa. Meu Deus, coloca ordem, meu Deus, no nosso coração, meu Pai. Coloca ordem, meu Pai, na nossa mente, Senhor. Tira de nós toda a confusão, esse espírito de confusão que está na nossa mente, toda ansiedade, meu Pai, todo medo, meu Pai, tira tudo aquilo, meu Deus, que tem bagunçado ao Espírito Santo, a nossa vida espiritual. Meu Deus, meu Pai querido, assim, meu Deus, como o Senhor, meu Deus, fez com aquela multiplicação, meu Pai, manda também, meu Deus, manda, meu Pai, também que a nossa alma se assente nesse momento como aqueles homens se assentaram ali, meu Pai. Que o nosso coração se acalme, que o nosso espírito se organize diante de ti, meu Pai. Porque quando a ordem, meu Deus, o teu milagre vem. Quando a paz, meu Deus, o teu poder, meu Deus, se manifesta. Quando, meu Pai, a fé, meu Pai, fé no Senhor, meu Deus, a multiplicação, meu Pai. A multiplicação. Senhor, olha, meu Deus, eu te peço para este homem, meu Pai, para esta mulher, meu Deus, que está, meu Pai, orando comigo através desta oração aqui no canal do YouTube, ou aqui mesmo juntamente conosco, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, talvez, meu Pai, essa pessoa, meu Pai, está com pouco nas mãos, talvez só com 5 pães e 2 peixinhos. Talvez, meu Deus, só com um restinho, meu Pai, de fé, meu Deus. Mas o Senhor, meu Deus, é especialista, meu Pai, em transformar, meu Deus, o pouco em muito, meu Deus. Oh, Espírito Santo, então toma nas tuas mãos, Senhor, o pouco que temos, Senhor. Toma o pouco, meu Pai, de força que essa mulher, que este homem tem. O pouco de recursos, meu Deus, que essa pessoa tem. O pouco de esperança, meu Pai, que essa pessoa tem. E mostra, Senhor, que nas tuas mãos o pouco nunca, meu Pai, é pouco demais, porque o Senhor é poderoso. Meu Deus querido, meu Deus amado, eu oro também por aqueles que estão vivendo, meu Pai, o deserto nesta hora. Quantas pessoas estão no deserto, Senhor? Assim como aquela multidão estava ali num lugar deserto, mas foi ali, meu Deus, que o Senhor, meu Deus,
fez o milagre acontecer. Mostra, Senhor, que não é o lugar. Faz o milagre, Senhor. E a presença do Senhor, meu Pai, aleluia, no lugar, meu Pai, que muda tudo. É a tua presença, Senhor, que muda. Meu Deus, nós te agradecemos por cada ensinamento desta palavra, meu Pai. E queremos te dizer, pode colocar ordem na nossa vida, Senhor. Pode mexer, meu Deus, aonde precisa mexer, ó Espírito Santo. Pode mudar o que for necessário, ó Deus Altíssimo, porque nós queremos viver o teu milagre completo em nossa vida, na nossa família. Meu Deus, faz sobrar, Senhor. Assim como sobraram 12 cestos cheios, faz sobrar alegria nesta pessoa, faz sobrar alegria, Senhor, nesta casa, nesta família, faz sobrar paz, meu Pai, dentro deste lar onde não tem mais paz, faz sobrar fé, meu Pai, no coração desta pessoa que já perdeu, meu Deus, o ânimo, a esperança. Faz sobrar, meu Deus, a comunhão na tua família, Pai. Faz sobrar o amor, Senhor, nas nossas vidas, na nossa casa, na tua igreja, Senhor, que tem muitos que já perderam a noção do que é o amor, que é Jesus. Meu Deus, não queremos viver de migalhas. Não queremos não, Senhor. Queremos viver da abundância que vem do teu poder, Senhor. Meu Deus, eu declaro em nome de Jesus que toda confusão vai sair, em nome de Jesus. Que toda desordem espiritual vai ser quebrada em nome de Jesus. E o pão vai multiplicar na nossa vida, na nossa família. A bênção vai chegar, a vitória vai se manifestar, porque o Senhor é poderoso, ó Pai. Meu Deus, nós oramos e te agradecemos em nome do poderoso nome de Jesus Cristo. Aquele que ainda hoje faz pouco se tornar muito. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Amém.